Começar hoje com o Corinthians. Ah, Coringão, mano. Vou falar pra você, hein? Vamos lá, Bento. É tudo nosso, irmão. Pega a fritadeira aí, pega a fritadeira. Vamos pro gol, depois a gente fala, mano. Vai, partiu o gol. Olha o Veras aí, invadiu, ajeitou, bateu, é gol da Ponte. Se ferrou. Houve um equívoco. Agora Vital rolou pra trás, Cantilho, de novo lá da esquerda o Luan. Como se movimenta esse garoto, hein? Cantilho, ajeitou, preparou, fez o drible, meteu, olha o Corinthians, troca passes, Matheus Vital, bateu, golaço! Com energia. Não fala muito de pênalti duplo, do jeito que o Clauselli vai mandar bater 2 vezes, hein? Tá marcado o pênalti para o Corinthians. E foi pênalti, hein? Foi pênalti mesmo, a gente brinca, mas foi pênalti, foi atropelado. O jogador do Corinthians, o Matheus Vital, Klaus aponta para a marca da Cal, é pênalti para o Coringão. Vai partir para a bola, perna canhota nela, partiu o Jô, bateu, pega o goleiro, rebote, Jô, é gol. Com energia. Pequena área. Aí Jô, com a perna canhota de primeira, só empurrou pro fundo do gol. Virou na arena, Jô para o Coringão. Corinthians 2, Ponte Preta 1. Aqui é Corinthians, Marcelo Lima. É, o Jô Vitória do Corinthians, né? Ontem de manhã, mas parece, né? Isso, domingo de manhã. Mas eu não sei não, né, se os corintianos ficaram felizes pela vitória, mas eu peguei uns flashes aí, uns frames congelados, o De Paula e o Mano tava com uma cara de aborrecidos. Porra do jogo, mano. Daqui a pouco a gente fala das notícias de hoje aí que tem jogador também pedindo pra tomar flechada aí, né, Vai, fala aí. Então, Bento, o resultado de ontem, a vitória do Corinthians, foi muito mais de alívio do que, de fato, uma comemoração pelo futebol apresentado aí, de fato, que tenha sido convincente. Na boa, Bento, Mancini não dá mais. Não dá mais. Vaza do Corinthians. Vá pro inferno. Vá pro inferno. Sabe por quê? Que vergonha, não, mas é verdade, eu vou pegar daqui a pouco aí 1 litro de óleo, aí vou deixar aqui do lado, porque toda vez que eu falo do Mancini, eu sou obrigado a apresentar esse litro de óleo. Eu quero que o Mancini vá pro inferno. Aí ele chega depois aí do jogo, na entrevista coletiva, falando: mas as pessoas, elas precisam entender que há 2 semanas você o recado, hein? Nós tínhamos 29 jogadores à disposição e agora nós perdemos 14 por Covid. Mas diante do que você perdeu, Mancini, você poderia escalar melhor o time do que da forma como você tem escalado. É ridículo, cara, é ridículo. Vamos lá, por partes. Vamos lá, por partes então. Vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos lá. Ô, mano, você não deu no nem gol, treva, beleza. Matheus Donelli. Já que o Kaique França aí também pegou Covid, o Cássio, o Walter foi embora, enfim, ok. Matheus Donelli. E também tá demonstrando insegurança do cacete, mas beleza, vamos lá. É o que tem. Na lateral direita, já que o Melancia saiu e o Fagner tá com Covid, não pode jogar, era o Bruno Mendes que tava jogando ali. Aí o miolo de zaga, beleza, você tem ali Gemerson, Gil e lateral esquerda, ele pediu pra resgatar um moleque que tava na seleção sub-17 chamado Guilherme Biro. Todo mundo esperava a entrada dele no time, porque é um lateral. O que ele fez? A primeira lambança do dia. Vamos lá. Ele me transfere o Bruno Mendes pra lateral esquerda e o João Vitor, que é um zagueiro improvisado, na lateral direita. Ou seja, ele estraga 2 posições, porque o Bruno Mendes, ele jogando de lateral, ele já é ruim na direita, imagina na esquerda. Apesar dele não ter jogado mal ontem. Mas você coloca um outro cara que não tem uma característica ofensiva, não é a dele, pra jogar de lateral direito. Sendo que você tem um moleque que é da categoria de base, um moleque que vive vestindo camisa de seleção brasileira no banco. E ele pediu o retorno do moleque.
Por que não manter o padrão que ele está utilizando? O Bruno Mendes fazendo a lateral direita e colocar o Guilherme Biro, que ele pediu para voltar da seleção de base, na lateral esquerda. Ele prefere improvisar 2 zagueiros jogando de lateral, inclusive um que está jogando de lateral direito, ele manda para a esquerda. Ele já começou a fazer a primeira lambança. Segunda coisa, vamos lá. Cantígio de novo de primeiro volante. Cantígio de novo de primeiro volante. Eu repito a frase que eu usei quando eu vim contra o Palmeiras. Domênico Gato, se meu avô tropeçar numa ladeira, ele chega lá embaixo primeiro que o Cantígio. Calma. Ele chega lá embaixo primeiro que o Cantígio. O Cantígio, Domênico Gato, se ele tiver com dor de dente, ele é incapaz de marcar uma consulta. Imagina marcar adversário. É inadmissível colocar o Cantígio para jogar de primeiro volante. É ridículo isso, ridículo. Se ele ainda inverte e fala, não, Rony, faz você então o primeiro volante, que contra o Palmeiras eu tentei o Cantígio ali, não deu certo. Ele me coloca o Cantígio de novo. Segundo erro do dia. Aí beleza, vamos adiantando o time. Aí você fala, bom, pelo menos no ataque ele tirou o Jô, que hoje é um peso morto. Não tá jogando nada. O que ele faz? Mas para manter a cota de besteira, eu vou colocar um outro morto no meio, Luan. Ele tira o Jô, mas ele coloca o Luan no meio. Sendo que o Casares estava no banco, sendo que o Arauz estava no banco, e são 2 jogadores que vinham intercalando ali, alternando a posição de criação do time. O Casares era o titular absoluto e o Arauz entrava quando o Casares não podia jogar, o Luan era a terceira opção. Aí do dia para a noite, Domênico Gato, se não fosse só isso, a incoerência do nosso treinador Wagner Mancini, por exemplo, o Gabriel Pereira, que era sempre a primeira opção de lado de campo quando alguém tinha que sair. O Matheus Vital tá mal, o Otero tá mal, entra o Gabriel Pereira. Ele me coloca o Antony para fazer a sua estreia como titular. É o primeiro jogo que ele estreia como titular na vida dele, sendo que o próprio Mancini, em determinado momento, para tirar outros jogadores que estavam jogando titular, ele falou, o reserva tem que respeitar uma hierarquia que já existe no grupo. Ou seja, ou algo aconteceu muito grave com o Gabriel Pereira e ninguém tá sabendo e o Mancini tá falando, tô dando um castigo no moleque, por algum motivo que eu não sei qual é, ou eu não sei o que tá acontecendo. Porque qual que é a lógica de você colocar um garoto que nunca tinha jogado, por mais talento que o Antony possa ter, e eu não tô aqui execrando o Antony, porque ele não tem culpa disso, mas se o Gabriel Pereira, que já tá inserido dentro do grupo profissional, já tinha feito mais partidas ali com a camisa do time de cima, e quando entrou bem, por que não manter a lógica de colocar o cara ali? Então, a minha escalação do time do Corinthians ontem teria o Bruno Mendes na direita, teria o Guilherme Biro na esquerda, fazendo sua estreia no time de cima, já que ele é um lateral esquerdo de ofício. Eu colocaria Xavier para jogar do lado do Rony. Na armação, eu colocaria ali o Casares, porque esse morto aí também, se ele tá no banco à disposição, ele não precisa de jogar. Ele não quer renovar o contrato? O contrato dele não vai até o meio do ano? Ele não quer mostrar serviço? Então esse morto que entre e jogue. Põe o Casares de titular. E na direita eu teria colocado... eu teria colocado Gabriel Pereira. Na esquerda, o Lothar Vitals, que tem sido o cara do Corinthians. Quem? Lothar Vitals. Inclusive, vocês viram o gol dele ontem, né? Calou a boca de vocês. Isso é maluco, brincadeira, mano. E lá na frente, eu colocaria o Varanda. Porque o Varanda jogando de centroavante, ele faz muito mais do que outros jogadores que por ali passaram recentemente. Jô, Leonatel, e é da base. Dá continuidade então pro moleque, já que entrou e mostrou serviço. Põe o Varanda lá de centroavante. No mínimo, por que não jogar com esse time que eu falei? Pois é verdade. Mas é que tá, Lê. Então o resultado ontem foi de alívio. Não foi de, meu Deus, o Corinthians estava 7 jogos sem vencer. E o Mancini que tá dando desculpinha aí, porque há 2 semanas nós estávamos aí com 30 jogadores do plantel e hoje nós só temos menos 14 por causa do Covid. Então, Mancini, o Corinthians, eu não sei se você tá sabendo, mas ele estava 7 jogos sem vencer. 7! Qual que é a desculpinha para usar, fora as 2 semanas de Covid que você tá alegando esse desfalque aí? Então, querendo ou não, o Corinthians ele tem a obrigação de jogar mais. E com o que tem, mesmo desfalcado, o Mancini poderia ter feito melhor do que ele tá fazendo. O time do Corinthians, o meio-campo, é inócuo, cara. O meio-campo do Corinthians é mais preguiçoso do que quem desenhou a bandeira do Japão. Não cria nada, velho. Não cria nada. É um meio-campo que não conduz a bola pro ataque. A bola vive saindo da defesa pro ataque no chutão. Isso é inadmissível, velho. Você vê times aí do futebol brasileiro com uma qualidade técnica inferior, mas que trabalham a bola. Jogadores não se escondem atrás da marcação. O time do Corinthians que a gente vê de jogadores aí, não toca pra mim que eu tô marcado. Dá licença, velho. Dá licença. Da mesma forma que eu elogiei o Mancini quando ele chegou ano passado e ele fez um bom trabalho, tanto que ele tirou o Corinthians de uma zona de rebaixamento, colocou o Corinthians brigando numa zona aí de pré-libertadores, o objetivo até superou a expectativa da torcida, agora eu tenho que criticar.
Tenho que criticar porque o Mancini tá muito conformado com nada. Se o time estivesse jogando bem, e aí fala, não tô conformado porque o time foi uma partida ruim só. Tudo bem, entende-se. Agora o time não tá criando nada. Ficou 7 partidas sem vencer. E ontem venceu com um baita de um sufoco a Ponte Preta. Tá louco, tá de brincadeira, vai pro inferno. Eu não acredito. Nossa, mas os Corinthians ganhou? Eu não acredito nisso, cara. Esse cara ganhou ontem. Não, esse cara não é corintiano, você me desculpa. Além de ser um cafajeste. Que isso não, aí, cafajeste não. Cafajeste. Viu, né? Deixa o cara colocar os mortos, que os mortos têm direito a jogar bola também. Sabe, o nosso Corinthians ontem... Mas tem mais uma coisa. Calma, velho. calma. O nosso Corinthians não jogou um futebol brilhante. Olha lá, o Manola. Mas jogou um futebol competitivo. E outra coisa, boa parte desse elenco, seu Bento, tá concentrado. Tá querendo ganhar o Campeonato Paulista. Tá abrindo mão de muita coisa da vida particular. pra Inclusive ficar de jogar pensando- futebol. Pra ficar pensando no futebol. Pois é, mano, isso que eu ia te falar, já emendando tudo que você falou aí. E assim, os caras também, lá na minha quebrada lá, era o famoso bunda de flecha, né? Bunda de flecha. É outra coisa, mas vocês entenderam. Seta de pizza, né? Mas os caras vão no meio da pandemia, velho. O Corinthians com um surto de vários casos. Estamos na fase vermelha. O Jô e o Otero vão a resort, velho. E ainda o Jô faz fotinho na piscina junto com o Otero com uma galera, velho. Tá indo pra galera aí, ó, tá. Como pode isso aí, mano? Ah, isso é verdade. Mas isso é de agora. É verdade isso? De hoje. Olha. De hoje. Tá aqui de hoje. É a matéria que tá no Globoesporte.com, né? Oi? Essa matéria aí tá no Globoesporte.com, inclusive aqui a manchete é a seguinte: Jô e Otero vão a resort em meio a surto de Covid. Corinthians espera a volta aos treinos para avaliar. Isso. Elenco está de folga um dia depois da vitória sobre a Ponte Preta pelo Paulistão. Confira reações. E aí tem aqui a matéria aí explicando aí, inclusive tem uma foto aqui do Jô, no qual ele mostra que ele tá deitado numa espreguiçadeira aí. O Marcão, o pessoal repercutindo, né? E aí tem... gordo. Aí tem o pessoal ali dentro da piscina e tudo mais. O grande problema disso tudo, Bento, por mais que tenham pessoas que digam, mas o jogador ele tá no momento de folga, ele pode fazer o que ele bem entender. Pode o cacete. Até inclusive aí na semana passada a gente repercutiu aqui uma matéria que foi feita pelo Vessone, que é amigo nosso, no qual dizia que esse surto de Covid dentro do Corinthians não é coincidência, não foi uma fatalidade. Inclusive funcionários dizendo que não havia mais aquela rigidez no protocolo de segurança, que pessoas aí que eram alheias ao grupo de futebol estavam entrando no CT, coisa que no começo da pandemia era proibido. Aí ele citou exemplos aí, jogadores que recebiam funcionários de empresas esportivas, aí aqueles caras que vão levar chuteira, jogadores que estavam ali recebendo puxa-sacos que muitas vezes vão lá também, tudo bem, eu posso levar teu carro para lavar, não tem uma conta para pagar, eu passo aí e pego, enfim. Então esse tipo de gente estava começando a frequentar o CT, inclusive tirando fotinhos e postando em redes sociais. Isso daí mostra que houve um afrouxamento no protocolo. Então tudo isso é colocado por água abaixo, porque o negócio é o seguinte, Ale, imagina você dentro de uma concentração. O jogador ali na hora do bilhar, do carteado, ele não vai ficar usando máscara. Isso é bobagem. O cara que tá acreditando que o jogador vai usar máscara em concentração, o cara tá sendo tonto. Porque tá todo mundo entendendo que, olha, tá todo mundo seguindo aqui um protocolo de segurança, tá todo mundo fazendo testes aí contra o Covid, e logo no começo era natural que houvesse talvez aí um pouco mais de, vamos colocar assim, de cuidados. Aí passa-se o tempo, as pessoas começam a se acomodar. Porque em determinados bairros de São Paulo, tem pessoas que parece que não estão vendo o noticiário, que houve um agravamento da situação, que as UTIs estão lotadas, porque tá todo mundo fazendo balada clandestina, tá todo mundo indo pra baile funk, tá todo mundo ainda curtindo Deus dará, se reunindo, se aglomerando, todo mundo sem máscara. Inclusive a gente vai falar daqui a pouco a torcida do Palmeiras também na hora do título, todo mundo na frente do CT lá, o que é um absurdo. Então, querendo ou não, se fosse o Corinthians também teria na frente do CT do Corinthians também, não é porque é o Palmeiras não. Então, as pessoas elas precisam se conscientizar e o jogador é uma peça importante nesse quesito também. Porque o jogador ainda é mais sério do que, por exemplo, um cidadão comum. Exemplo, né, mano? Ele é uma pessoa pública. Ele tá sendo alvo, ele é seguido por milhares de pessoas. E se esse cara mostra que ele não tá nem aí pra situação... Outras pessoas falam, mas o Neymar, por exemplo, tô colocando o Neymar, não vi nenhuma foto do Neymar sem máscara, nem fazendo isso aí, mas eu tô colocando o Neymar só como exemplo. Se o cara vê o Neymar postando uma foto cheio de parça do lado numa balada, o cara não tá nem aí. O cara fala, o Neymar pode, eu não posso? É ridículo, cara. Diga, Sombra. Eu concordo com tudo que você tá falando. O que eu penso também é que, assim, a gente às vezes vê o jogador de futebol, a gente fala, o jogador de futebol, né, ele tem um grau de responsabilidade.
todos os jogadores de futebol, todos eles que estão aí na prática, eles são mais novos do que todos nós que estamos aqui comentando. Eles têm realmente a idade dessa mesma molecada irresponsável que vai nos bailes funks, né? Ou seja, o grau de maturidade, não é só baile funk, tá? Baile sertanejo, música eletrônica em geral. Tá? Festa, né? Então, assim, a maturidade que existe dessa garotada é mínima, pode ter raríssimas exceções, mas realmente são moleques envergando camisa de times de futebol e ganhando muito dinheiro. E para não dizer que também são só os moleques, a gente vê também muitos exemplos no nosso dia a dia de pessoas maduras demonstrando uma obscuridade, uma negligência e uma estupidez e burrice inigualáveis. Então a gente tem que ver aí que realmente tem uma parcela que envolve também jogadores de futebol que, independente de maturidade, não estão nem aí com nada. E prestem atenção, vocês jovens aí que estavam achando, olha, mas a Covid é coisa que mata velho, viu? Olha, isso aí só mata velho. Não é mais, não. Não é. Tá matando vocês jovens também. Então você que quer ir aí burlar as regras, saiba que você também corre sério risco de morrer e de também ficar entubado e deixar os seus pais muito preocupados disso, vocês não levarem essa doença maldita pra casa de vocês também. Sombra, eu concordo com você com relação a tudo que você disse, mas, por exemplo, quando eu falei jogadores de futebol, eu não estava me referindo somente aos jovens, não. Porque, inclusive, os dois que eu acabei de criticar aqui, Jô e Otero, já são tiozões. Eles não podem mais ser considerados inexperientes, não. O Jô está muito mais próximo do término da carreira dele do que de começar. Então, é um cara que poderia estar dando exemplo para quem tá subindo agora, esses caras que eu citei aí, Rony, João Vitor, Guilherme Biro, Antony, Varanda, enfim, esses jogadores que estão aí, o Donelli, o goleiro, esses jogadores estão subindo agora vestindo a camisa do Corinthians aí pela primeira vez ou uma das primeiras vezes. Então, quando eu faço essa crítica aí a jogadores de futebol, eu não tô discriminando aqui os mais jovens só não, tô colocando tudo no mesmo balaio. E eu não tenho essa dó não, Sombra, mas porque muitas vezes esse cara, ele é mais jovem do que a gente. Eu concordo que a gente tem que ter um pouco de tolerância com relação a esses garotos, vamos colocar assim, que estão subindo, porque eles são mais jovens que a gente hoje já tem uma cabeça diferente do que a gente tinha no passado. Só que aí que tá, Sombra, o jogador de futebol, quando ele precisa amadurecer rápido, ele amadurece. Então é conveniente para ele falar, eu sou maduro, eu já tenho condições de estar aí. Eles usam esse argumento. Muitas vezes eles usam o discurso, eu não me pôs para jogar, eu tô arrebentando, então não quero mais jogar aqui. Ele já demonstra, então, um grau de maturidade para peitar o treinador. Em determinados momentos, mas eu já fiz um campeonato paulista bom, eu quero um aumento. Se não me der um aumento, meu empresário vai me tirar daqui. Ele já está demonstrando um grau de maturidade para pedir um aumento e colocar a faca no pescoço de dirigentes. Então, quer dizer, para cumprir um protocolo que é básico, porque uma pessoa que tem um mínimo de QI, que liga a televisão 5 minutos por dia, ela sabe o que está acontecendo no mundo. Então, se essa pessoa não está ligando para o que está acontecendo, e ele tem noção do valor que ele vale, porque hoje qualquer jogador, Sombra, vale no mínimo mais 20 milhões de reais. Qualquer um deles. Mesmo que ele não valha de fato, no contrato reza que vale. Então, eles têm que ter noção do quanto eles custam, o quanto eles significam para o clube, o quanto o clube investiu em inúmeros para tirar um com potencial de venda. Então esses moleques aí, Sombra, ou os mais velhos, eles têm que ter a consciência, sim, do quanto que eles custam na vida de um clube. Se eles não querem dar valor por si só, na própria vida, eles que coloquem a mão na consciência, ou então um dirigente que imponha isso para eles, dizendo, bacana, o negócio é o seguinte, se acontecer qualquer coisa que é responsabilidade de vocês, vocês vão ser acionados na justiça. Mesmo que não tenha um valor legal isso daí, enquadra o cara. Ele não sabe que de fato isso não tem um valor legal. Mete medo no boleiro. Por que não? Inúmeros clubes aí respeitam aí no protocolo, tanto que mostram que pouquíssimos jogadores foram contaminados, existe sim um elo de confiança entre todo mundo. Qual que é a diferença para um clube que tem inúmeros contaminados para um clube que tem menos contaminados? É só sorte? Não é só sorte. Uma pessoa que não usa máscara, que quebra tudo na noitada, que vai para bar, que aglomera amigos dentro de casa, esse cara ele corre muito mais risco de pegar do que um cara que está tomando os cuidados necessários. Diga, quem me chamou aí?
Ah, você mesmo. Ninguém, você mesmo. Você mesmo se chamou. Você se auto-chamou. Posso falar? O Mano tá coberto de razão, viu, seu Bento? O Mano tá coberto de razão, mas eu acho que é a primeira vez que na manchete do Corinthians com vitória tinha que ter placar, viu, velho? Porque ele acusou o golpe da vitória. Daqui a pouco a gente volta a falar mais de Corinthians, tem muito assunto.